Mateus 11, capítulo 11, versículo 1 ao 3. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Eu queria falar um pouco desse personagem. Não deixa de ser um personagem ímpar pela época em que ele era uma época pós-profeta, foi uma época que ocorreu depois do silêncio de Deus de 400 e poucos anos, em que Deus parou de falar ao seu povo e surge no cenário de Israel esse homem chamado João Batista. Eu queria falar um pouco de João, porque João ele foi uma pessoa que podemos dizer que ele pode representar hoje a própria igreja, né? Olhamos para o ministério de João Batista e podemos dizer assim, olha, que ele representa a própria igreja de Jesus Cristo através do ministério de João Batista. João Batista ele nasceu de uma mulher estéril até então, porque Isabel, que era prima de Maria, não tinha como ter filho. Ela já era avançada de idade, seu marido Zacarias também avançado de idade. Eles não tinham mais esperança em gerar um filho. E Deus visitou essa mulher e prometeu que ela teria um filho e ele iria à frente do Senhor. João Batista começa seu ministério, em seguida ele cresce, começa o seu ministério no deserto, pregando a palavra arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista tinha autoridade para dizer isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mas como o reino do céu é chegado? Mas como? Eu não vejo o reino do céu. Mas ele tinha autoridade para dizer, se você quiser, o reino do céu está no teu coração, a todo momento. Ele também acreditava ser a voz do que clama no deserto, segundo escreveu o profeta Isaías, de que viria um que seria a voz do que clama no deserto. Ele acreditava ser essa voz. Quando vinham perguntar, quem és tu? És profeta? És Elias? Não, eu sou a voz do que clama no deserto. Assim como escreveu o profeta Isaías. Ele também era um homem que se vestia diferente de todos os homens naquela época. Enquanto todos os homens estavam vestidos com mantas, com roupa, com estolas, né? João Batista se vestia com pele de carneiro, uma cinta, um lombo e pele de carneiro até pela metade na perna, e comia gafanhotos e mel. Quer dizer, era um homem que se alimentava de gafanhotos e mel, enquanto muitos nos palácios, né, se abrigavam de carnes, né, de glutonarias, 1000 glutonarias. Aquele homem se alimentava de gafanhoto e mel. Toda Jerusalém, mais um aspecto importante na vida do ministério de João Batista, toda Jerusalém, toda a Judéia, as cidades ao redor de Jerusalém e Judéia também iam ter com ele. Olha só, então não era qualquer um. Poxa, um cara vestido de pelo de carneiro, vindo do deserto, todo sujo, barbudo, suado, chegar para você e falar, olha, arrepende-te porque é chegado o reino do céu. Você vai olhar, esse cara é maluco? Nos dias atuais, talvez nós teríamos essa vertente. Só que João Batista tinha autoridade.
E o Espírito Santo era com ele. E todos iam ter com ele. E iam ouvir João e eram batizados por eles no Rio Jordão. Mas o aspecto de João Batista é que o próprio Jesus foi ter com ele, ser batizado com ele, para se cumprisse a exemplo de justiça o que era para se cumprir. Não, Jesus falou, não, olha, mas Senhor, eu não posso te batizar, João Batista para Jesus. Não, até para que se cumpra, né? Até que se cumpra, faça o que tem que ser feito. Então, para exemplo de justiça, Jesus foi batizado por João Batista. Outro aspecto também muito importante na vida de João. João foi o único que teve a revelação e a visão da Trindade, que é uma palavra que nem escrita na Bíblia tem. Você não sabe, você não encontra a palavra Trindade escrita na Bíblia, mas ela existe. João teve aquela visão quando acabou de batizar Jesus. Desce uma pomba dos céus e posa sobre Jesus, representando o Espírito Santo. O Filho e o Pai lá de cima falam, olha, este é meu Filho amado, de quem eu tenho me comprazido. Então João Batista pôde ter essa revelação. Olha que tremendo. Mas um aspecto, João vê Jesus novamente e diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele chega para os discípulos e fala, olha, segue ele, pode seguir ele. O ministério é com ele. Agora é tudo com ele. Aqui o meu para, ele continua. Por fim, João é cerrado no cárcere. Porque João não tinha papa na língua. Ele falava o que tinha que falar. E foi preso porque condenou o ato de Herodes, porque estava tendo relações com a mulher do irmão dele, que ele não era casado, e ele criticou e por isso foi preso. João Batista é preso, colocado no cárcere. Então vem a grande pergunta. E se? Vem a grande pergunta. És tu ou não é? Começaram a aparecer na cabeça de João Batista algumas dúvidas quando ele foi cerrado na prisão. E foram 3 fatores que contribuíram para que essas dúvidas se acentuassem. Primeiro, que ele estava preso no cárcere. Então João ele acredita, poxa, peraí, eu fiz a coisa certa, eu servi a Deus, eu agi como tinha que agir, preguei o evangelho segundo Deus falou que eu tinha que fazer. Batizei como tinha que batizar. Profetizei como tinha que profetizar. Falei a verdade na cara de quem tinha que ouvir. Poxa, eu vim parar na prisão. Poxa, por que eu vim parar na prisão? Será que era para mim ter agido assim? E se eu tivesse agido de outro modo? Veio o e se. E se ele não for o Messias? E se eu não for o profeta? E se eu não sou um convertido? E se eu não sou um escolhido? São as grandes perguntas que começaram a vir na cabeça de João Batista. Porque ele não compreendeu o Evangelho. Muitos de nós achamos que o Evangelho foi feito para nos servir. O Evangelho foi feito para nós
o servirmos. O Evangelho foi feito para nós nos sacrificarmos por ele. O Evangelho foi feito para darmos nossa vida em troca do que ele já fez por nós. O Evangelho foi feito para que nossa vida ficasse à disposição de Jesus. Muitos têm a noção errada do que é o Evangelho, porque muitas igrejas têm pregado evangelhos diferente do que está na Bíblia. Muitas igrejas têm falado que você vai ficar rico, que você vai prosperar, que você... Olha, isso é consequência, amado. Não vou dizer que você não vai ficar rico, que você não vai prosperar. Isso é consequência da tua relação com Deus, do teu ministério com Deus. É consequência da tua vida de relacionamento com o Pai. Não pode ser de qualquer jeito. Vou servir. Não é troca, não é barganha. Eu te sirvo, tu me dá. Não é. O Evangelho não é isso. João perdeu um pouco essa noção, porque a gente entende. Ele passou por um processo e, de repente, ele está preso ali, sofrendo. Imagine, num cárcere daquele privado. Não é um cárcere comum, é um cárcere privado. Só tinha ele. Imagine, você não tem ninguém para conversar. O segundo aspecto era esse. João estava só. Quando você está só, o que você começa? Você começa a não entender. Você começa na solidão como um refúgio ou resposta. Muitos, às vezes, buscam na solidão uma resposta para as questões da vida. Não faça isso, amado. A palavra diz que o homem precisa de comunhão, precisa de relacionamento. Você precisa se relacionar. Você era um ser de comunidade, você era um ser de comunhão. Nós não nascemos para ficar isolado, não nascemos. Foi o grande problema, João estava só. E quando você está só também, você é vítima. Você se torna uma presa muito mais fácil para o inimigo. E o terceiro aspecto, ele estava longe da igreja. Nesse caso, não porque ele queria, ele estava afastado porque ele foi afastado. Mas muitas das vezes ficam afastados da igreja. Se tornam presa fácil. Porque a palavra diz que é no meio da comunhão. Você precisa entender o Salmo 133, você precisa entender Efésios 4, que é a unidade da fé e a união dos servos de Deus na casa do Senhor. Você precisa compreender isso. Sem unidade é muito difícil as coisas acontecer. Eu vi uma vez um adesivo no jornal, nos carros. Agora estou vendo muito adesivo assim. É interessante. Como é? Nenhum de nós é melhor ou mais forte do que nós todos juntos. Eu tenho visto muito esse adesivo. Eu falei, pô, olha, porque as pessoas lá fora estão pregando a união, estão pregando a junção, estão pregando as ideias comuns. Você precisa entender o teu irmão, precisa entender as ideias do teu irmão, precisa ceder o que ele necessita, o que ele precisa. Você precisa saber o que você tem em comum e as tuas diferenças você também precisa respeitar para poder viver em comunhão. Para você não se isolar, para você não ser um ser isolado, porque a palavra diz que quando você está isolado, você se torna presa fácil. Você lembra quando eu falei aqui dos gnus, né? Daquele Discovery Channel, quando a gente fala daquele animal que é presa fácil? Primeiro que o leão, representando o diabo, ele sempre espera que um se afaste do bando. Ele não ataca o bando. Ele espera um se destacar do bando para poder atacar. E ali, aquele mais afoito, ou aquele, eu vou sair, tá tudo bem. É esse ali. Muitos fazem isso, né? Vou dar uma voltinha lá fora.
Depois que um tempo eu volto para a igreja. Cuidado. Lá fora a palavra diz que o diabo está como um leão, bramando ao redor aquele que ele possa tragar, aquele que ele possa esperar ele dar o bote. E se ele agarrar, ele não larga. Não larga. É muito difícil. Então João ele estava passando por esses três aspectos. Olha só como é que foi o processo. Um homem que viu a glória de Deus, um homem que pregou o evangelho, um homem que iniciou a caminhada, saiu na frente de Jesus. A palavra diz que ele era o anjo que ia à frente do Senhor. Olha, cara, não é pouco não. O próprio Jesus falou, olha, no céu, vou te dizer uma coisa, João Batista é o menor, mas nascido do homem não tem ninguém igual ou maior que João Batista, nascido de mulher. Então o cara era importante. O cara era importante, meu irmão. Olha não. Para tomar essa honra de próprio Jesus, olha não. Então esse cara, no momento em que ele se viu numa situação difícil, ele duvidou. Isso entristeceu Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Olha lá, no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar de mim. E deixo mais. Você não precisa ver para crer. O que indignou Jesus foi isso. Você não precisa ver os milagres acontecer para você crer em Jesus. Eu creio pela fé, eu não creio por vista, pelos olhos. Eu creio no meu futuro, eu creio naquilo que eu sei que vai acontecer comigo, porque pela fé eu já tomei posse. Você crê nisso? Você precisa tomar posse pela fé. A palavra diz que Deus, pela tua fé, traz a existência para ti das coisas que não existem. Ainda não estão na tua mão. Isso é fé. Eu quero. É aquilo que eu almejo. Eu não sei como é que eu vou conseguir. Mas pela fé, eu vou conseguir. Eu já tenho ela, já tomei posse. Já está aqui, já desenhei o formato daquilo que eu quero. Está na minha mente e eu abracei essa ideia. E levei para o quarto de oração, para o meu Deus, e falei, Senhor, é isso que eu quero. Acabou. Acabou. Isso é fé. E aí que Deus honra você. É pela tua fé. Não pelo aquilo que você vê. Porque ver não é fé. Então Jesus ficou indignado com João Batista por causa disso. Mas ele achou, depois ele retubiou e falou, normal, é natural. Qual ser humano que não vê assim? Mas precisamos aprender também, com a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender também com os erros e acertos dos grandes homens de Deus. Não somos diferentes deles e nem eles são também super-heróis. São de carne e osso, foram de carne e osso, como assim nós somos também. Alguns se entregaram mais ao Senhor, outros se entregam menos. E aí é que faz a diferença. A tua relação com Deus é que vai fazer a diferença na tua vida. Os milagres, você quer que aconteça na tua vida? Tenha um relacionamento com Deus. Não seja um relacionamento monólogo, né? Onde só Deus tenta falar e você tenta pedir. Mas um relacionamento onde haja um diálogo entre você e o Pai. Isso é que Deus quer, espera de você. Ele quer que você o ouça e quer ouvir de você.
quer que você busque na palavra dele. Quer que você o conheça mais e mais através da palavra dele. Quer que você conheça mais e mais na intimidade com ele. As coisas só vão acontecer. E eu só vou tomar posse daquilo que Jesus quer me dar a partir do momento que eu conheço o dono da bênção. Você quer o abençoador ou você quer a bênção? Eu quero o abençoador, amém? Você quer o abençoador essa noite? Então ele está aqui essa noite para te abençoar. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.